Estamos próximo do ano 62 agora da era cristã. O apóstolo Paulo chegou em Roma no ano 60. Mais à frente eu verei com vocês que existe a hipótese colocada por alguns que ele teria sido solto no ano 62 e teria evangelizado a Espanha. Mas ainda no ano 62, é o item 29 aí do nosso material didático, ocorreu o martírio de Tiago, irmão de Jesus, aquele homem que durante o ministério de Jesus parece que ele não cria. Nós vemos em algum momento os seus irmãos descrendo dele, né? Tá bom? Mas Tiago se converteu depois, Jesus apareceu para ele e, segundo a história, ele se tornou, segundo a história e o livro de Atos, né, ele se tornou o destaque da igreja em Jerusalém. Por quê? Porque, segundo a história também, ele era um homem muito respeitado no judaísmo. Ele era chamado entre os judeus de o justo, né? Ele era um homem muito respeitado, tinha um testemunho espetacular na população. Então ele se tornou um homem de destaque, já que Atos capítulo 15, ele é que vai dar a palavra final naquele concílio, né? Ele que deu a palavra final naquele concílio. Então vamos lá, martírio de Tiago, irmão de Jesus. Ano 62 da era cristã. Tiago era o segundo filho de Maria, logo, irmão de Jesus. Tiago não aparece entre os discípulos durante o ministério de Jesus. Ele se converteu após a morte e ressurreição de Jesus, da qual ele era testemunha. O apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios 15:7 que Jesus apareceu a Tiago, né, o que não é relatado no livro de Atos. No concílio de Jerusalém, próximo do ano 48 da era cristã, ou seja, havíamos passado cerca de 14 anos, teve a palavra final, mostrando a sua liderança. Então, Tiago que deu a palavra final, sendo considerado uma das colunas da igreja. Então, as colunas da igreja eram esse Tiago, né, Pedro e João. E esse Tiago, ele estava em Jerusalém. Não era o outro Tiago que tinha sido morto por Herodes. Aquele era o apóstolo. Esse aqui é o irmão de Jesus, que se tornou uma liderança na igreja primitiva. Bom, eu coloco aí o texto do historiador Eusébio de Cesareia, sempre procurando seguir essa prática em história. Vou colocar o texto de historiadores, pensamento deles, e depois nós fazemos a nossa análise. Ok? O comentário de Eusébio de Cesareia diz: naquele tempo também Tiago, o chamado irmão do Senhor, porque também ele era filho de José. Pois bem, o pai de Cristo era José, já que estava casado com a Virgem, quando antes que convivessem, descobriu-se que havia concebido do Espírito Santo, como ensina a Sagrada Escritura nos Evangelhos. Este mesmo Tiago, pois, a quem os antigos puseram o sobrenome de Justo, pelo superior mérito de sua virtude, refere-se que foi o primeiro a quem se confiou o trono episcopal da igreja de Jerusalém. Ou seja, ele aceitou Jesus, e por ser irmão de Jesus, e Jesus ter aparecido para ele também, e ser uma pessoa no judaísmo muito respeitada, né, então ele se tornou como o pastor principal da igreja de Jerusalém. Né? Eusébio de Cesareia prossegue citando Clemente, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Bom, Clemente, no livro 6 das Hipotiposes, adiciona o seguinte: porque dizem, depois da ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, mesmo tendo sido os preferidos do Salvador, não tomaram para si esta honra, mas elegeram como bispo de Jerusalém Tiago, o justo. E o mesmo autor do livro 7 da mesma obra diz ainda sobre ele o que segue: o Senhor, depois de sua ascensão, fez entrega do conhecimento a Tiago, o justo, a quem João e Pedro, e estes o transmitiram aos demais apóstolos, e os apóstolos aos 70, uns dos quais era Barnabé. Sendo, pois, muitos os que creram, inclusive entre as autoridades, os judeus, escribas e fariseus se alvoroçaram, dizendo: todo o povo corre perigo
ao esperar o Cristo em Jesus. Ou seja, estão dizendo, a nossa religião vai ser destruída. Né? E é fato, né? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, eles estão cortados da comunhão com Deus. Então as pessoas, os judeus vão dizer, olha, para eu manter comunhão com Deus, agora eu tenho que estar com a igreja. E aqui eu quero aproveitar para colocar um ponto de diferença para vocês entre o que nós acreditamos da igreja ter substituído Israel e o que a igreja católica e as igrejas protestantes acreditam, tá bom? A igreja católica, e quem vai desenvolver isso é Eusébio de Cesareia, a igreja católica vai defender que Israel saiu dos planos de Deus, eles não fazem mais parte dos planos de Deus. Se eles quiserem salvação, eles têm que entrar para a igreja, tá ok? E que eles jamais se tornarão um povo de Deus novamente, e que Jesus jamais reinará sobre eles na terra. Tanto católico quanto protestantes pregam isso. Nós, as igrejas evangélicas, pregam diferente. Nós pregamos que eles foram cortados, mas que eles serão novamente enxertados. E o apóstolo Paulo fala claramente que eles serão uma bênção para os gentios quando eles forem enxertados. Tá bom? Então eu não estou aqui pregando que Israel foi cortado em definitivo da comunhão com Deus. Não. Nós estamos vivendo a era dos gentios, profetizado no Antigo Testamento, no tempo determinado do Pentecostes, ou como eles chamavam, tempo determinado das semanas, ou festa das semanas. É esse período profético que nós estamos vivendo. Só que Israel voltará a ser o povo de Deus, porque terá ainda um período profético chamado tabernáculos. Está tudo ali em Levítico 23. É isso que a igreja acredita. Então nós não acreditamos que eles foram cortados em definitivo, não. Isso aí é doutrina católica e protestante. Pelo contrário, nós oramos porque nós sabemos que Israel voltará a ser povo de Deus. E eu, às vezes, quando estou gravando vídeos sobre Jesus ser o Messias, né, eu acredito que esses vídeos poderão ser vistos aí por judeus durante a grande tribulação, e isso colaborar na conversão deles, tá ok? O comentário prossegue. Reuniram-se, pois, ante Tiago e disseram: nós te pedimos, retenha o povo que está em erro a respeito de Jesus, como se ele fosse o Cristo, ou como se ele fosse o Messias. Ou seja, estão dizendo para Tiago, né, acaba com esse discurso que Jesus é o Messias. E prossegue: pedimos-te que convenças a respeito de Jesus todos os que vierem para o dia da Páscoa, porque a ti todos obedecem. Ou seja, o povo respeitava, né, Tiago, porque ele era tido como justo. Né? Vamos lembrar que aqui nós estamos no ano 60, 62, são 33 anos depois da morte de Jesus. Então esse homem deve ter dado um testemunho espetacular como pastor em Jerusalém. E as próprias autoridades, rabinos, escribas, estão pedindo ele para negar aquilo que ele pregava, porque eles estão considerando que isso vai destruir a fé judaica. Não vai destruir em definitivo, mas que realmente a religião judaica ela vai sofrer e ela vai ser banida do Império Romano. Os judeus estão voltando nos dias atuais a celebrar novamente a sua religião. Já teve até pedido para que o Estado autorize eles fazerem sacrifício do cordeiro, tá ok? Mas eles ficaram aí quase 2000 anos sem templo e sem sacerdotes, estão sem templo até hoje. Então, realmente, o que o apóstolo Paulo falou sobre eles há quase 2000 anos, vai completar no ano 2057, que ele escreveu a Epístola aos Romanos, no ano 57, então está perto de completar 2000 anos que o apóstolo Paulo falou que eles foram cortados. Mas nós sabemos que eles foram cortados quando eles mataram o Messias, ali próximo do ano 29. Então agora em 2029 vai completar 2000 anos que o Messias morreu. Isso é muito importante, acontecer numa geração que todos sabemos, é a geração do conhecimento. Nós temos a verdade da história nas nossas mãos. A arqueologia mostrou para nós quando surgiu as primeiras civilizações.
A Bíblia diz que Adão foi criado há 6.000 anos no norte da Mesopotâmia. A arqueologia diz que a primeira civilização surgiu na Mesopotâmia 5.300 anos atrás. Olha, 700 anos depois de Adão. Esse é um dos exemplos da quantidade de conhecimento que nós estamos tendo na atualidade. Bom, então, nós temos também que dizer aos judeus, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre eles se cumpriu. Por que eu estou dizendo isso? Porque assistindo a vídeos que rabinos, judeus falam, eles criticam muito o apóstolo Paulo, exatamente por essas palavras do apóstolo Paulo, né? Eu vi um até elogiando Jesus, mas dizendo que eles não gostavam do apóstolo Paulo. Mas lá em Mateus 21, 41, Jesus Cristo disse claramente: olha, o reino vos será tirado e será dado a outro povo que gere os seus frutos. Jesus falou isso claramente para eles, tá bom? Sempre esclarecendo, isso não é definitivo. Agora, eles têm que olhar tanto para a palavra de Jesus quanto para a palavra do apóstolo Paulo, dizendo e concluir, olha, se cumpriu, porque eles estão há quase 2.000 anos sem praticar a religião deles. Olha, 2.000 anos seria mais ou menos o tempo previsto para a era dos gentios. Então, para eles verem que eles estão vivendo um momento profético, e essa geração de judeus também tem toda a verdade nas mãos deles. Eles podem ver, tá bom, que rejeitaram o Messias porque o sumo sacerdote era um saduceu, que não acreditava nas Escrituras. Podem avaliar a história e o natural é chegar à conclusão que Jesus Cristo é o Messias, porque quem olha para a profecia do Antigo Testamento acreditando nela como profecia, vai saber que Jesus Cristo é o Messias, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Então, as autoridades judaicas falando com Tiago, né, para ele tentar mudar o discurso dele. E isso 33 anos depois da morte de Jesus. Eles prosseguem: efetivamente, nós e todo o povo damos testemunho de ti, que és justo e não te deixas levar pelas pessoas. Mas Tiago não aceita, irmãos. Tiago não aceita. E aí o que eles fazem? Vocês podem ler lá em Eusébio de Cesareia, o texto é mais longo. Eu resolvi, peguei a parte final, que ele diz: subiram, pois, e lançaram abaixo o justo. Então jogaram ele de uma muralha. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago justo. Aquelas pessoas que estavam elogiando Tiago. Bom, se você ler o comentário lá completo de Eusébio, né, agora eles estão dizendo: vamos apedrejá-lo. Por quê? Porque ele continua pregando que Jesus é o Messias. Então eles disseram: apedrejemos a Tiago justo. E começaram a apedrejá-lo, porque ao cair não chegou a morrer. Mas ele, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, Senhor, Deus Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Né? Usou a mesma expressão de Estevão. E diz a história que ele realmente ia sempre ao templo fazendo orações por Israel e pelo que ele estava vendo que Israel iria sofrer, porque eles rejeitaram o Messias, né? E o que fazer, né? Mas diz a história que ele estava sempre no templo orando, como o apóstolo Paulo também ia ao templo, né? Aquela obrigação de judeus, eles iam lá interceder pela nação. O comentário prossegue: e quando estavam ainda apedrejando, um sacerdote, um dos filhos de Recabe, filho dos Recabim, dos quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritava dizendo: parai, que está fazendo? O justo roga por vós. Ou seja, ele ainda estava orando pelo povo. Aí um sacerdote falou para eles não fazerem aquilo, né? E um deles, Tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio. Enterraram-no naquele lugar junto ao templo, e ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Tiago era já um testemunho veraz para judeus e para gregos de que Jesus é o Cristo.
e em seguida Vespasiano os sitiou. Então ele diz o seguinte, que logo após eles matarem o justo, vai ocorrer o início do cerco do exército romano em Jerusalém, porque Vespasiano é exatamente o general, ok? Nesse momento em que começam as revoltas de Israel na década de 60, tá bom? O comentário prossegue. No ano 63, Paulo escreveu a carta aos Filipenses. No ano 64, escreveu 4 epístolas, Filemão, 1º e 2º Timóteo e Tito. No mesmo ano, Pedro escreveu as suas 2 epístolas, estando preso em Roma. Por isso inicia a saudação afirmando que estava na Babilônia. Diz, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Bom, então aqui está próximo do ano 63 da era cristã. Nós vimos que os judeus, eles não aceitaram o que o apóstolo Paulo pregou em Roma. Em Jerusalém, a perseguição aos cristãos aumentou pela maneira como eles mataram Tiago. Certamente estavam matando outros também, ou seja, estava aumentando a perseguição à igreja. Então eu vou mostrar paralelos na história de Israel, exatamente como eles estão sofrendo nesse período, né?